Quero falar com você hoje sobre como vencer o cansaço. Todos nós precisamos enfrentar esse desafio, o desgaste. É fácil se sentir cansado. Estar desgastado significa perder o prazer pelas coisas, deixar de sentir a alegria que deveríamos sentir. Às vezes, porque a batalha está demorando mais do que esperávamos, acabamos ficando exaustos. Recentemente conversei com uma senhora que estava na cidade, no MD Anderson, o hospital especializado em câncer, na esperança de que aquele fosse seu último ciclo de tratamento. Mas ela descobriu que precisaria continuar por mais 6 meses. Ficou profundamente desapontada. Ela me disse: "Não sei se consigo suportar isso por mais tempo. Quando a dificuldade se prolonga além do que imaginávamos, quando trabalhamos duro e não vemos progresso, quando acreditamos na chegada de um bebê, mas ano após ano se passa e a gravidez não vem, o cansaço bate. Se o inimigo não consegue nos derrubar de uma só vez, sua estratégia seguinte é tentar nos desgastar aos poucos. Muitas pessoas sofrem de fadiga de batalha. Elas têm resistido por muito tempo, tentando vencer um vício, esperando por uma promoção, orando por um parente querido, mas nunca imaginaram que ainda estariam solteiras, ainda lutando contra a doença, ainda tentando conseguir o empréstimo. Agora estão cansadas. Paulo disse aos Gálatas: "Não nos cansemos de fazer o bem." Deus sabia que o cansaço viria, ou não teria nos advertido assim: "Não se cansem de fazer o bem." Isso significa que você está fazendo a coisa certa, mas não está vendo os resultados certos. Parece que não faz diferença alguma. Quero encorajá-lo. Sua hora vai chegar. A sua estação certa está a caminho. Não permita que o tempo faça você desistir. Não deixe que o desânimo leve você a abandonar a luta. Não permita que pensamentos negativos convençam você a se conformar com onde está. A mente nos dá boas desculpas. Estou cansado demais para lutar contra este vício. Estou exausto demais para acreditar na restauração do meu casamento. Estou muito cansado para me esforçar por um novo nível. Já estou tentando há tanto tempo. Se você se apegar a esses pensamentos, abrirá espaço para o desgaste. Ficará mais cansado, mais desanimado, mais negativo. O cansaço não entra automaticamente em nossa vida. É preciso que abramos a porta para ele. Quando os pensamentos dizem: "Isso nunca vai dar certo, já passou tempo demais", responda: "Não, obrigado. Eu sei que minha hora vai chegar. Sei que Deus continua no trono. Sou forte no Senhor. Fui revestido de força para esta batalha." O salmista nos diz para nos apegarmos à força de Deus. Foi exatamente isso que Davi fez. Ele fazia o que era certo, mas o que era errado continuava acontecendo com ele, ano após ano. Sua família o desprezava e o tratava como alguém de segunda categoria. Ele poderia ter ficado amargo, revoltado, mas não cuidava das ovelhas do pai com uma boa atitude, com excelência. Como ele conseguia continuar firme? Ao longo do dia, quase dá para ouvir Davi murmurando para si mesmo: "Não desanime em fazer o bem." Quando ele estava sendo bom com o rei Saul, tocando harpa para aliviar o seu espírito, Saul, tomado de inveja, atirou uma lança para matar Davi. Ele poderia ter se revoltado pensando: "Deus, de que adianta? Estou fazendo o certo e este homem quer tirar minha vida." Mas em vez disso, ele continuava dizendo a si mesmo: "Davi, não desanime em fazer o bem." Ele entendeu esse princípio. Quando cedemos ao cansaço, perdemos a força. Quando começamos a pensar: "Isso não é justo, já faz tanto tempo, nunca vai dar certo", a energia de que precisamos para avançar
em direção ao nosso destino começa a ser drenada. Não estou dizendo que você nunca vai sentir cansaço, ele virá, mas peço que não permita que ele entre. Quando você está desgastado, perde a paixão, a determinação, a coragem de lutar o bom combate da fé. Não deixe a fadiga de batalha impedir sua vitória. Não deixe que o cansaço roube o seu sonho. Você está mais perto do que imagina. Quando tudo parece mais difícil, quando a tentação de desistir é maior, isso significa que a vitória está próxima à promoção. A cura, a virada estão prestes a acontecer. Veja, o profeta Samuel havia ungido Davi para ser o próximo rei quando ele ainda era adolescente. 13 anos se passaram e não havia nenhum sinal de que isso iria acontecer. Um dia, Davi e seus 600 homens voltaram de uma batalha e encontraram sua cidade atacada e destruída. Todos os seus bens tinham sido queimados, suas famílias foram sequestradas. Foi a pior derrota da vida de Davi, sua hora mais sombria. A Escritura diz que eles choraram até não terem mais forças para chorar. Davi estava deprimido, desanimado e tenho certeza de que foi tentado a pensar: Deus, essa foi a gota d'água. Tenho feito a coisa certa por anos. Não aguento mais. Chega. Ele poderia ter desistido. E essa seria a última página da sua história. Ele jamais teria subido ao trono, mas quando Davi estava cansado, quando sentia vontade de jogar tudo para o alto, ele fez algo que todos nós precisamos fazer. Ele firmou os pés no chão e disse: já cheguei longe demais para parar agora. A Escritura diz que Davi se encorajou no Senhor, seu Deus. Ele decidiu: não vou permitir que esse cansaço entre, vou reacender minha fé. E enquanto os outros homens choravam, desanimados, reclamando, consigo ouvir Davi dizendo: sou forte, sou capaz. As forças que estão a meu favor são maiores do que as forças que estão contra mim. Você pode se convencer da derrota ou pode se convencer da vitória. Pode se convencer da fraqueza ou pode se convencer da força. Quando você fala do jeito certo, a coragem vem, a determinação vem, a visão vem. Cada vez que você diz: isso é difícil demais, a força está indo embora, não consigo mais continuar, você está se enfraquecendo. Estou tão decepcionado, não acredito que isso aconteceu. Você está convidando o desânimo. Mas quando você diz: eu sou capaz, você está convidando a força. Eu posso todas as coisas em Cristo. Você está atraindo o favor. Você pode até se sentir cansado, mas não verbalize isso. Não dê vida ao cansaço por meio das suas palavras. A Escritura diz: diga o fraco, eu sou forte. Ela não diz: deixe o fraco falar sobre a fraqueza, o doente falar sobre a doença, o desanimado falar sobre a decepção. Não, inverta isso. Sim, a situação é difícil, mas eu sou forte no Senhor. Eu sei que Deus está lutando minhas batalhas, Ele sempre me conduz à vitória. É isso que significa se apegar à força dEle. Se você esperar no Senhor, Ele renovará as suas forças. Você voará alto com asas como as águias, correrá e não se cansará, caminhará e não desfalecerá. Agora, esperar no Senhor não significa ficar sentado, passivo, parado, dizendo: está bem, Deus, estou cansado, estou esgotado, faça a sua parte e renove minhas forças. Não, a palavra esperar, em uma tradução, quer dizer aqueles que buscam a bondade de Deus, que esperam seu favor, que desejam suas bênçãos.
Esperar deve ser algo ativo. Senhor, obrigado porque o Senhor está virando essa situação a meu favor. Obrigado porque o Senhor é maior do que este câncer, mais forte do que estes adversários. Senhor, obrigado por fazer meus sonhos se realizarem. Nada do que aconteceu com você anulou o plano de Deus para a sua vida. Assim como com Davi, pode estar levando mais tempo do que você imaginava. Você pode ter sofrido alguns reveses, mas Deus continua no trono e Ele sabe como levar você ao seu destino. Davi não apenas se encorajou, mas também animou seus homens. Eles saíram, atacaram o inimigo e recuperaram tudo o que havia sido roubado. 3 dias depois, o rei Saul foi morto em uma batalha e Davi subiu ao trono. Isso aconteceu cerca de 13 anos depois de ter sido ungido como o próximo rei. O ponto é, Davi estava mais perto de ver a promessa se cumprir justamente quando enfrentou o maior desafio de sua vida. E quando parece que tudo está contra você, que tudo está demorando demais e ainda surgem novos problemas, o laudo médico não foi bom, os negócios pioraram, a situação no trabalho se complicou, mantenha-se animado. Isso é sinal de que a vitória está próxima. As coisas estão prestes a mudar, a virada está a caminho. Não desanime de fazer o bem para alcançar a promessa. Davi teve de enfrentar a fadiga da batalha e certamente ouviu pensamentos dizendo: Davi, nunca vai acontecer. Você não teria esses problemas se fosse realmente subir ao trono. O cansaço bateu à porta dele muitas vezes, mas a razão pela qual ele viu a promessa se cumprir não foi porque nunca sentiu desgaste, nem porque era sobre-humano, ou porque nunca se sentiu tentado a desanimar. Foi porque ele não deixou o cansaço entrar. Quando você está numa batalha há muito tempo, precisa ficar ainda mais atento. É fácil desanimar e pensar: estou cansado de resistir, estou cansado de lutar contra essa doença, estou cansado de acreditar nos meus sonhos. Quando você sentir esse desgaste, em vez de ceder, aprenda a olhar para o alto e dizer: Deus, estou te pedindo para renovar as minhas forças. Quando você faz isso, sente a força vindo até você. Deus sopra nova vida em seu espírito. Talvez hoje você esteja cansado, lidando há anos com um desafio na saúde, num relacionamento, nas finanças. Você já acreditou que iria superar, mas agora se sente desgastado, sem esperança. Quero te encorajar. Aquilo que Deus prometeu, Ele ainda vai cumprir. Talvez você tenha desistido, mas Deus não desistiu de você. Ele tem a sua cura, a sua virada, a sua promoção, as pessoas certas para colocar luz no caminho. Agora, faça a sua parte, recupere a sua paixão, comece a se apegar à força dele. Não permita que o cansaço entre. O inimigo não estaria lutando com tanta força contra você se não soubesse que sua vitória está próxima. Ele não conseguiu te derrubar de uma vez, então está tentando te desgastar, te desanimar. Não caia nessa armadilha. Durante todo o dia declare: Senhor, obrigado porque estás renovando minhas forças. Obrigado porque vou voar como as águias. Obrigado porque sou forte no Senhor. Talvez essa batalha esteja demorando, mas eu creio que agora mesmo a força está vindo sobre você, a esperança está sendo restaurada, Deus está enchendo você de coragem, de determinação, de visão nova. Você vai correr e não se cansar, vai andar e não vai desfalecer. Foi isso que aconteceu com um amigo meu. Ele foi diagnosticado com câncer no cérebro. Os médicos lhe deram apenas 6 meses de vida. Era o pior tipo de câncer cerebral possível. Ele fez uma cirurgia
para remover o tumor, que foi bem sucedida, mas outro tumor voltou. Ele tem feito todos os tratamentos, mudou completamente a alimentação e é extremamente disciplinado com o que come. Passaram-se 6 meses, depois mais 6 e mais 6. E sempre que o vejo, ele está animado, com bom humor, cheio de fé e de determinação. Se você o encontrasse, nem imaginaria que algo está errado. Agora ele está chegando a 3 anos, desde o diagnóstico. Recentemente, fizeram uma nova ressonância do cérebro e não encontraram nenhum sinal de tumor. O médico responsável, um especialista de renome mundial, perguntou a ele se gostaria de ir a um grupo de apoio para pessoas com câncer cerebral. Meu amigo respondeu: doutor, não sinto que preciso ir, estou bem. O médico disse: não estou pedindo que vá por sua causa, estou pedindo para que eles vejam alguém que venceu as estatísticas. Ele queria que meu amigo fosse como um exemplo, uma fonte de encorajamento para os outros. Mas ao longo desses 3 anos houve muitos momentos em que ele foi tentado a desanimar. O diagnóstico inicial foi devastador. Ele jamais pensou que enfrentaria um câncer cerebral. O tumor desapareceu uma vez, mas voltou. Ele precisou passar por outra cirurgia. Ele poderia ter pensado: não aguento mais, não era para ser. Mas ele não deixou o cansaço entrar. Continuou orando, acreditando, fazendo a parte dele. E porque não desanimou de fazer o bem, Deus o fez voar com asas como as águias. Ele se tornou uma exceção. É isso que acontece quando você não cede à fadiga da batalha. Talvez você esteja numa situação como a do meu amigo, que parece impossível e poderia facilmente se deixar abater por isso. Mas Deus já lhe deu força para essa batalha. Ele disse que você nunca enfrentaria algo que não pudesse suportar. Pare de dizer a si mesmo que é demais e comece a se apegar à força dele. Esse câncer não é páreo para você. Esse problema jurídico, essa situação financeira pode parecer definitiva, mas é apenas uma questão de tempo até Deus mudar tudo. Não deixe o cansaço fazer você desistir. Pode estar demorando, mas assim como aconteceu com Davi, a promessa está a caminho. E se você permanecer firme na fé, Deus não apenas renovará a sua força, Ele renovará a sua saúde, o seu casamento, os seus negócios. Ele abrirá um caminho onde você não vê saída. Em 1 Reis capítulo 18, o profeta Elias havia acabado de invocar fogo do céu e derrotar 450 falsos profetas que adoravam o Deus Baal. Todos foram mortos. Foi uma grande vitória na vida de Elias. Mas havia ali uma mulher chamada Jezabel. Quando ela soube do que aconteceu com seus 450 profetas, ficou furiosa. Mandou um recado a Elias, dizendo: se eu não te matar até amanhã a esta hora, tirarei a minha própria vida. Elias ficou tão assustado que fugiu, correu por um dia inteiro no deserto, acabou se sentando debaixo de um zimbro, estava tão deprimido que orou para morrer. Ele disse: Deus, chega, não aguento mais, tira a minha vida. Veja, esse era um homem incrível de fé, um dos grandes heróis da Bíblia. Ele tinha visto Deus trazer uma criança de volta à vida. Poucos dias antes ele havia corrido mais rápido que uma carruagem. Ele havia acabado de invocar fogo do céu, um grande milagre. Mas agora, por causa da ameaça de uma mulher irada, não queria mais viver. Há uma mensagem profunda nisso, mas sou inteligente o suficiente para deixar passar. Elias estava deitado sob aquela árvore, deprimido, desanimado, sem querer continuar. Então um anjo apareceu e o acordou.
Normalmente, quando o anjo aparece na Bíblia, é para fazer algo sobrenatural. Abrir portas de prisão, fechar a boca de leões famintos, dividir o mar vermelho. Mas este anjo fez algo diferente. Ele disse: Elias, levanta e come. Elias olhou e havia pão assando sobre brasas e uma jarra de água. Ele comeu o pão, bebeu a água e voltou a dormir. Algumas horas depois, o anjo o acordou novamente e disse a mesma coisa. Levante-se e coma. Elias comeu e bebeu mais uma vez. A Escritura diz que, fortalecido por aquela comida, Elias conseguiu seguir em frente. Sua atitude havia mudado completamente. Porque Elias estava desanimado, deprimido, sem vontade de continuar? Porque estava cansado, exausto, com fome. Ele não precisava de um milagre, precisava de descanso. Às vezes, quando estamos desgastados, o problema não é espiritual, mas físico. Elias havia corrido por 24 horas tentando fugir de Jezabel. Ele só precisava descansar, se alimentar. Em outras palavras, o anjo não o acordou dizendo: seja livre do seu cansaço, seja curado dessa depressão. O anjo disse: coma este pão, beba esta água. Ele estava dizendo: Elias, cuide de si mesmo, volte ao equilíbrio. Muitas vezes travamos batalhas em nossa mente, perdemos a paixão, ficamos desanimados, não por causa do inimigo, mas pela forma como estamos cuidando de nós mesmos. Você é um ser composto por 3 partes: física, espiritual e emocional. É preciso cuidar das 3. Você pode orar 24 horas por dia, mas se não cuidar do corpo, não se sentirá bem. Seu corpo precisa de atenção. Você pode ir à academia, treinar 5 horas por dia, 7 dias por semana, mas se não reservar tempo para o seu lado espiritual e emocional, não será a sua melhor versão. Viver de forma equilibrada é a chave. Você não pode ficar acordado a noite toda, dormir mal e esperar se sentir bem no dia seguinte. Você não terá a paixão necessária, nem a criatividade, e não tomará boas decisões. Algumas pessoas estão orando por um milagre, estão desanimadas, sem energia, mas se um anjo aparecesse, diria exatamente o que disse a Elias: durma um pouco, comece a se alimentar melhor, cuide do seu corpo físico. Você não pode beber 25 xícaras de café por dia, comer açúcar o tempo todo e esperar se sentir bem. Li que uma das causas da depressão é simplesmente a falta de sono suficiente. O que estou dizendo? Preste atenção às leis naturais, às questões práticas e então espere que Deus te abençoe. Seu corpo é a casa onde você vive. A Escritura o chama de templo do Espírito Santo. Estou te pedindo para cuidar do seu templo. Não coloque lixo no seu templo. O seu espírito, o verdadeiro você, não pode viver nesta terra sem o seu corpo. Precisamos de você aqui por muito tempo. Não permita que sua vida seja encurtada por negligenciar o que Deus te deu. E é fácil trabalhar o tempo todo, acordar cedo, dormir tarde e estar sempre pensando no negócio, no que precisa ser feito depois. Mas ser um workaholic, viciado em trabalho, é um desserviço a você mesmo. Sua mente precisa de uma pausa, seu corpo precisa relaxar. É por isso que no Antigo Testamento Deus exigia que o povo guardasse o sábado. Eles não tinham escolha. Um dia por semana não podiam sequer apanhar um graveto, precisavam descansar. Mesmo quando Deus criou o universo, no 7º dia ele descansou. Ele não precisava, ele é Deus, mas estava nos ensinando esse princípio. Davi disse: Deus me conduz por águas tranquilas.
Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Essa expressão é interessante. Ele me faz deitar. Isso implica que se você não cuidar de si mesmo, se estiver sobrecarregado, estressado, sem dormir bem, se alimentando mal, mais cedo ou mais tarde isso vai te alcançar. Se você não tirar um tempo para deitar em pastos verdejantes, Deus vai te fazer deitar em pastos verdejantes. Provavelmente você chegará a um ponto em que será obrigado a descansar. O que quero dizer é, não se desgaste a ponto de Deus ter que forçar você a desacelerar. Muitas vezes acabamos ficando doentes, sem conseguir fazer o que fazíamos antes, não por causa do inimigo, mas porque não estamos cuidando do nosso templo. Você precisa de recreação, precisa rir, precisa se divertir. O riso é como um remédio. O riso alivia o estresse e faz você ter mais energia. Minha personalidade é de um trabalhador esforçado, alguém movido a resultados, que gosta de realizar coisas. Temos muito acontecendo aqui. E eu poderia pensar na minha missão 24 horas por dia, mas aprendi que se não me exercito durante a semana, não estarei no meu melhor nos fins de semana. Se não reservo tempo para a recreação, como andar de bicicleta com a minha família ou jogar basquete, não vou funcionar no meu nível mais alto. Você será mais produtivo, mais eficaz, não quando trabalhar sem parar, mas quando estiver equilibrado física, espiritual e emocionalmente. Se negligenciar uma dessas áreas, isso limitará o que você pode alcançar. Muitas pessoas cuidam bem da parte física, cuidam bem da parte emocional, mas não cuidam da espiritual. Não há conexão com Deus. Sua vida será muito mais gratificante e plena quando estiver alinhada com o seu Criador. Deus soprou a vida em você, Ele sabe qual é o seu propósito, Ele sabe do que você é capaz, e quando você o torna parte da sua vida, você irá mais longe do que poderia apenas com a sua própria habilidade ou talento. A Escritura diz que se você colocar Deus em primeiro lugar, Ele coroará seus esforços com sucesso. O favor dele na sua vida levará você a lugares onde o seu talento sozinho jamais o levaria. Se você quer alcançar seu maior potencial, faça da sua vida espiritual uma prioridade. De manhã, reserve um momento para agradecer a Deus pelo dia. Não saia de casa apressado, estressado, comece o dia com uma atitude de gratidão. Durante todo o dia, medite nas promessas dele. Mantenha sua mente cheia de pensamentos de esperança, de fé, de vitória. Amigos, vocês não precisam atravessar a vida cansados. Talvez hoje seja a hora de fazer um ajuste em algo prático, como Elias fez, cuidando melhor de si. Ou talvez um ajuste na sua atitude, na maneira como vê as coisas. Você tem enfrentado um desafio há muito tempo e agora está sofrendo de fadiga de batalha, achando que não consegue continuar. Este é um novo dia. Deus está soprando vida nova sobre o seu espírito. Ouse se apegar à força dele. Recupere sua paixão. Quando se sentir fraco, comece a declarar: eu sou forte. Se você fizer isso, eu creio e declaro que Deus está renovando suas forças para que você possa voar como as águias. A saúde está chegando, a coragem está chegando, um novo fôlego está vindo, em nome de Jesus.